enorme prazer estar aqui hoje. É um marco para a Escola Austríaca, é um marco para o Instituto Mises, que está ajudando. Não sei se o curso, tenho certeza que é um marco para o Bira também, a gente ter o primeiro curso que se chama curso de Escola Austríaca. O Bira já vinha fazendo isso de uma forma disfarçada, né? Há muito tempo, né? Mas esse curso demonstra que essa chama que o Bira carregou tanto tempo sozinho no Brasil, não só não morreu, não apagou, mas como está multiplicando. A gente está vendo como a coisa só cresce, e grande parte disso é a gente ter tido o Bira fazendo isso aí. Eu me lembro de um filme, quando eu assisti quando era pequeno, que chamava Busca de Fogo, uma coisa assim, que era o pessoal lá, acho que era na Neandertais e tal. Tinha um cara responsável por manter o foguinho aceso, né? Porque eles não sabiam fazer fogo. Então tinha um carinha, uma cestinha com um foguinho, então ficava um cara lá, ele era o responsável por... Aí começa o filme, eles estão atravessando o rio, o cara tropeça e aí tem que buscar o fogo. E ainda bem que isso não aconteceu com a Escola Austríaca, a gente está aceso. E vamos lá, eu pretendo hoje fazer só uma pincelada. Vocês vão ter muito mais detalhado, pessoas muito mais especializadas, mais conhecedoras do que eu ao longo do curso. São professores magistrais, Bira, Catarino e o professor André de Azevedo Alves, que vem de Portugal especialmente para dar o curso. Isso foi uma oferta, um patrocínio que foi concedido pela Fundação Atlas para trazer o André no espetáculo. Deixa eu interromper aquele instante, porque ele é muito modesto. O Hélio é formado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio de Janeiro, tem um mestrado em MBA em Columbia, nos Estados Unidos, onde ele simplesmente tirou a nota máxima em todas as matérias. Então ele vem, eles até chamam isso lá de beta. O negócio é beta gama sigma. Ele é beta gama sigma, isso não é para qualquer um. Então quando ele elogiou os outros professores, ele esqueceu de dizer isso, porque ele é modesto. Para a gente aqui da UERJ, agora eu estou na UERJ e no Instituto Mises, né? Agora falando com o professor da UERJ, é uma honra para a gente ter um cara como ele aqui. Ele é o cara. Vamos lá então. Eu começo com uma provocação, que é um pouco do caminho que eu próprio percorri, né, tendo que desaprender o que eu aprendi em economia, derivadas, integrais, e até um pouco do que eu aprendi na econômica também. Eu tinha uma série de dúvidas do que a gente, entre o que a gente aprendia na escola, ou a gente achava que a gente lia nos jornais, e o que de fato acontecia, né? Então essas dúvidas me ajudaram a buscar as respostas para essas questões que eu tinha. Então algumas das dúvidas você não acha que há algo de errado nos keynesianos dizerem que você tem que cavar buraco e tapar o buraco se por acaso a economia entra em recessão? Né? E hoje a gente está vendo de novo o prêmio Nobel Krugman, que é o estereótipo do keynesiano, né? Dizendo que se tivesse aliens e a gente entrasse em guerra com os aliens, a gente estaria fora da recessão há algum tempo. Né? E ele disse que mesmo se depois fosse descoberto que os aliens não existiram, só os gastos para combater os aliens já teriam feito o efeito. Então, essa coisa que ele acha óbvio, e a maioria do mundo mainstream, né, que mainstream é a academia, é o que sai nos jornais especializados em economia, etc., revista Economist, etc., a maioria do mainstream tem uma visão fortemente influenciada pelo keynesianismo. E se ele falou isso e conseguiu passar batido, significa que as pessoas acreditam nisso. Quer dizer que se você faz o governo, né, fazendo guerra, etc., isso aí ajuda a economia a melhorar. Isso pode ser bom. Né? E eu sempre achei isso estranho. Né? Eu não estou aqui explicando por que está errado ainda, isso vai ser explicado mais para frente, mas tem algo aí que
né, me chamava a atenção, né? Não é possível, será que guerra pode ser bom? Né? E outra, por que todos os governos fazem questão de ter o monopólio da moeda? Por quê? Por que eles todos querem ter, os economistas, né, falam isso o tempo inteiro? Não tem que ter, seria um caos se não tivesse ali a foto da onça pintada e impresso em Brasília, no subterrâneo. Quer dizer, haveria o caos. Né? Por que isso acontece? Né? Por que todos os governos querem ter essa maquineta aí? Né? Será que realmente seria o caos se não tivesse essa maquineta? Eu ficava refletindo sobre isso. Né? Outra coisa, às vezes, a inflação é pequena, né? Mesmo nesse mundo onde faz essa onça pintada, foto da onça pintada, né? Mas no dólar, a gente sabe que na onça pintada a gente já teve problemas na década de 80, né? Mas lá é pequeno, os caras são controlados, fazem direito, etc. Mas o valor de $1 em 1900, $1 em 1900 comprava mais ou menos a mesma coisa que em 1800. Mas hoje compra só 3% do que comprava em 1900. Então, a inflação baixa, mais ou menos, né? Só compra 3% do que comprava. Obviamente, os salários cresceram, mas não compensa, né? Não tem compensado. E quais são os efeitos de toda essa inflação? Né? Se só compra 3%, como que isso afetou a dinâmica da economia nesse período? Ainda que o salário de várias pessoas, ou talvez até da maior parte, tenha crescido em linha com isso. Por que isso, né? Aliás, isso aqui era uma coisa que eu aprendi na Business School. Um dos professores logo no início falou assim, que a gente tinha que aprender como projetar os rendimentos de uma empresa para saber avaliar a empresa. Né? E eles falaram assim, assuma que os preços sobem. Sempre. Por quê, né? Assumir sempre sobe o preço no qualquer modelo de projeção, vocês falarem com o banco, qualquer coisa, sempre está lá que os preços têm que subir. Tudo tem que subir nesse ritmo. E ninguém se para perguntar, mas por que é assim, né? É um pouco estranho isso, né? Por que só sobe, não pode descer? Quer dizer, por que isso? Né? Outra, por que nunca tem uma explicação única, o pessoal não concorda? Ou você mesmo pode achar que essa explicação para a crise, como é que sai dela, o próprio diagnóstico, não é satisfatória. Hoje os próprios economistas mainstream não entendem mesmo, porque eles mesmos acreditam naquelas soluções de cavar buraco, imprimir dinheiro, fazer o governo gastar, e eles não estão entendendo, porque desde 2008, por exemplo, o governo americano só faz isso. Então, como pode que ainda estamos na crise, se está fazendo exatamente o que eles mesmos advogavam como necessário para superar a crise, né? Então, por que acontece essa discrepância, né? Qual é o motivo dessa discrepância? Teve até uma entrevista, não sei se vocês viram ontem, com os prêmios Nobel aí, que perguntaram para eles, o que o governo americano tem que fazer? Eu não vi a entrevista inteira, mas em alguns momentos falaram, nosso negócio não é esse, para dar uma resposta a isso, eu tenho que ir para o meu escritório e fazer uma opção de conta para te dar uma resposta, eu não consigo te dizer o que ele deve fazer ou não. Quer dizer, os próprios caras dão umas respostas assim que vazio, né? Então, por que isso? Né? Falando sobre preço também, por que cair o preço é muito bom para todos nós como consumidores, mas economistas dizem, olha, se os preços caírem, isso deflação é a pior coisa que pode acontecer para uma economia. Né? Um pouco estranho, eu adoraria que caíssem os preços, né? Mas os economistas mainstream dizem que isso é o caos. Né? Outra coisa que vocês vão ver ao longo do curso, eu estava até falando com o Roberto, que se aumentar o salário mínimo para R$2.000 hoje, que efeitos você vai ter? Né? Eu acho que a maioria dos economistas vão concordar que as pessoas que são menos qualificadas não vão conseguir um emprego formal, né? Podem conseguir um emprego por fora, né? Sem carteira assinada, mas aquele cara pouco qualificado não vai conseguir emprego. Você vai ter um desemprego em massa, pelo menos em termos de carteira assinada, de todas aquelas pessoas que agregam pouco valor, porque o salário mínimo ultrapassou o que ele consegue agregar para
empregador dele, né? Mas todo mundo, porra, aí no mainstream fala que é muito bom para a economia aumentar o salário mínimo, né? Então é bom ou não é? E por quê? Outra pergunta que a gente tem que se fazer, né? Outra coisa que sempre me deixou meio ressabiado é por que a gente sempre fala mal de monopólio, diz lá, sei lá, Microsoft, monopólio, não sei o quê, tem que acabar o monopólio, é a pior coisa do mundo. Mas o governo, né, tem uma série de monopólios e a gente não questiona. A gente acha que os monopólios são razoáveis. Pô, tem monopólio de espaço aéreo, do ambiente, monopólio de rios e lagos, é do governo. Monopólio de estradas e ruas, é monopólio do governo. E eles fazem hoje em dia algumas concessões, mas eles dão a regra, eles estabelecem que pode a gente gerar concessão, é deles. Certo? Por que eles têm monopólio? Por que não poderia ser de propriedade de uma outra pessoa e deixar em competição? Por que eles têm que dizer quem pode fazer e quem não pode fazer? Por que isso? Né? Tráfego aéreo, né? Espectro magnético, portos de aeroportos também. O que eles querem? Aí vem a coisa, vai ficando mais complicada. Polícia. Né? Por que eles querem ter um monopólio da polícia? Será que faz sentido ou não? Por quê? Da justiça também. Algo de sagrado que o governo, né, tem que ter um monopólio daqui, né? E no topo da pirâmide eu diria que é esse cara aqui, que é o que eu queria dar um foco hoje na aula, que eu estava pensando o que eu poderia falar nessa aula, né? E eu acho que eu tinha que falar da coisa mais importante, né? A coisa que tem mais impacto para a vida pessoal e profissional de todos nós, né? Que é o dinheiro, como funciona o sistema financeiro, por que o governo tem o monopólio do dinheiro e por quê? Por que a gente está tendo uma crise de crédito? Por que os bancos estão quebrando no mundo civilizado, etc. Né? O dinheiro está no topo dessa pirâmide, eles têm esse monopólio. Né? Agora, é estranho, né? Eles querem ter todos esses monopólios e a gente aceita sem questionar. Né? Por que quase todos os países do mundo, e eu corri atrás dessa informação, basicamente todos que eu fui atrás, tem uma lei específica, dizendo que se você espalha um rumor sobre um banco em dificuldade, você vai preso. Né? No Brasil, é essa lei aqui, é uma lei que fala sobre os crimes contra o sistema financeiro nacional. Né? E divulgar informação falsa ou constitucionalmente incompleta da multa e prisão de 2 a 6 anos. Né? Eu não me lembro, se vocês acompanharam, mas uns anos atrás, o Mansur foi pego nessa lei. O Mansur estava com uma briga com o Bradesco, ele estava num cybercafé, se não me engano, em Paris, e ele mandou um e-mail falando que, olha, o próprio Bradesco, coisa que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, por favor, não contem isso para o governo. O Bradesco também está quebrado. Uma coisa assim, não sei o que ele falou em detalhe. E foi pego nesse agora, não pode voltar ao Brasil. Né? Sendo pego, está condenado. Né? Então, porra, você não pode falar como opera o banco. Você tem um de preso. Por que isso, cara? Por que tanta preocupação né, com os bancos? Por quê? Né? Sempre me questionava dessas coisas. Né? Eu trabalhava no mercado financeiro e eu sabia disso aí. Né? E outra, esse tal de ouro, todos os economistas do mainstream dizem que isso é uma bobagem, né? Um metal que brilha. Né? Isso aí, imagina, tudo bem, pode até ser um ativo financeiro, mas pô, já foi moeda durante 6 mil anos de história. Né? Mas não faz o menor sentido, isso era na época, né, selvagem, uma época bárbara, em que esse mero metal que brilha, né, fosse dinheiro, fosse moeda. Né? E é o ativo que mais se beneficia das incertezas do mundo de hoje. Né? Aqui, porra, eu acho que no caso do ouro as mulheres entendem muito melhor que os homens porque que o ouro é moeda, foi moeda e tem todo esse valor. Mas os homens não conseguem entender, os economistas menos ainda. Né?